Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o quadro Notícias da Semana. É quando eu faço uma pausa e analiso os últimos posts, as últimas postagens, os últimos conteúdos veiculados ali nos blogs criacionismo.com.br, que já tem quase 20 anos de existência, e também no blog outraleitura.com.br. Já convido você a acompanhar esses blogs. O Criacionismo é um verdadeiro banco de dados com milhares de postagens com assuntos ali ligados, relacionados com o criacionismo, evolucionismo, ciência e religião. E o blog outraleitura.com.br, um pouco mais jovem do que o criacionismo, mas também tem já aí um vasto banco de dados e informações. Você pode usar o buscador de ambos os blogs para buscar, para procurar assuntos, pesquisar ali aquilo que lhe interessa, tá bom? Eu vou mostrar então para você aqui a minha tela e já começarmos aqui os comentários, né? E pedir que você se inscreva no meu canal. Se não fez isso ainda, vá ali, se inscreva, acione o sininho para receber avisos de novas postagens. E se gostar do conteúdo, também compartilhe. Faça seus comentários aqui abaixo também. Tudo isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e acaba enviando, entregando, divulgando para mais pessoas, tá bem? Primeira postagem aqui é um artigo de Fôlego, um artigo bastante extenso aqui, de uma pensadora que eu tenho admirado muito, conheci não faz muito tempo, mas já comprei os livros dela, minha esposa está lendo, já leu o primeiro, que é o Infiel, e está lendo um outro agora, que é o Nômade, ambos da Companhia das Letras, e minha esposa disse que são livros muito importantes, muito bons, e basicamente são testemunhais também, porque a Ayan, ela conta ali a história dela, ela é da Somália, viveu ali anos muito difíceis, sob a opressão de um regime islâmico duro. Depois ela conseguiu fugir para a Holanda e Estados Unidos, abandonou o Islã, hoje é uma cristã, né, e tem criticado aí aquilo que ela chama de tentativa de destruir o Ocidente cristão, judaico-cristão. Esse aqui é um artigo muito bom, eu traduzi para colocar aqui, tenho seguido aí a lista de transmissão da Ayan, ela escreve muito bem e textos muito profundos, análises geopolíticas bem interessantes. Fomos subvertidos. O que está em jogo na nossa capacidade de ver claramente a ameaça, nada menos que a preservação do nosso modo de vida. Eu não vou ter não tem como ler tudo aqui, porque é um artigo bastante extenso, mas eu quero convidar você a tomar um tempo para ler esse artigo aqui em meu blog, tá bom? Você pode ali, outraleitura.com.br, procura esse artigo aqui, é o último que eu postei, o mais recente, né? E vale a pena ler todo ele, tá? Eu destaquei aqui alguns pontos do artigo, mas realmente a reflexão dela vale a pena ser lida por completo. Cada uma dessas ideias poderia ter sido extinta em sua infância, não fosse pela graça de Deus e pela força do seu apelo. A Ayan, ela se tornou por um tempo ateia, porque ela abandonou o Islã, passou até a defender ideias neo-ateístas, como a de Richard Dawkins e aqueles famosos divulgadores do neo-ateísmo, né? Hoje ela é uma cristã, e ela inclusive atribui aqui à graça de Deus o fato de nós não termos ainda visto os valores cristãos ocidentais totalmente destruídos, né? Embora haja um esforço aí subversivo para destruí-los. Neste momento, muitas nações ocidentais estão sob grave ameaça das forças gêmeas do marxismo cultural e de um Islã político expansionista que conheço desde a minha juventude. O pessoal aí da ala woke, né, progressista, gosta muito de usar a expressão lugar de fala. Se alguém tem lugar de fala para falar sobre esse assunto, é a Ayan, né? Leia os livros dela, leia esse artigo aqui e você verá como ela realmente sabe o que está falando, porque ela viveu, ela experimentou na própria pele, na carne, literalmente, até porque ela também foi alvo aí dessa barbaridade da mutilação genital praticada em alguns países, e ela então fala do que ela experimentou e estudou profundamente, porque ela passou por universidades e hoje é uma escritora reconhecida, né? Então tem lugar de fala com certeza, né? Mais adiante aqui, no contexto da subversão ideológica, a subversão visa a mudar gradualmente a percepção e os valores de uma sociedade, conduzindo, em última análise, ao enfraquecimento de seus sistemas e crenças existentes.
Aqui, infelizmente, a tabela do BESB9, ela tinha colocado aqui, reproduziu, não veio, mas depois eu tento atualizar e colocar aqui a tabela, que é bem interessante. O processo de desmoralização atinge 3 áreas da sociedade: suas ideias, suas estruturas e suas instituições sociais. As instituições visadas incluem religião, educação, mídia e cultura. É aquilo que nós já sabemos, né? As ideias lá deu branco agora, daqui a pouco eu lembro. Gramsci, né, Antônio Gramsci, de dominar a cultura, já que pelas armas não foi possível realizar aí a revolução socialista, eles tentam, então, desde então, pela cultura. Não é diferente também do que fazem os ideólogos do dominionismo, né, que também tentam, eles sabem que religião, educação, a mídia, se estiverem nas mãos dos subversores, eles conseguem fazer avançar suas pautas, né? É o que ela diz aqui, então. Mais adiante ainda, a desmoralização da família é provavelmente um conceito familiar para todos nós. Envolve a promoção de ideias que enfraquecem os laços entre os membros da família, a promoção do individualismo narcisista em detrimento da unidade familiar, a criação de fatores de estresse financeiro que desencorajam a formação de famílias, a aspereza entre os sexos e a substituição da autoridade parental pelo Estado. Assim, a prática retrógrada da poligamia é rebatizada como poliamor. O desejo humano, natural, de criar e nutrir uma nova vida humana é tratado com escárnio. Enfim, ela fala aqui, com base nas ideias de Bezmenov, daquele subversor russo, né, que foi para o Ocidente, depois escreveu livros mostrando como é que a ex-União Soviética fazia para subverter as sociedades ocidentais. Ela fala aqui da desmoralização. O primeiro passo é esse: desmoralizar uma cultura, uma sociedade, para que depois esteja aberto o caminho para os passos seguintes, né, que é o domínio mesmo daquela sociedade. Então aqui é bem interessante perceber como esses passos vêm sido dados, né, na sociedade ocidental. Assim, a prática retrógrada, isso aqui eu já falei, 85% dos jovens americanos na prisão provém de lares sem o pai. Sem o pai. Então, realmente é um mal que, com certeza, Satanás tem usado também com muita eficácia, né? Tirar os pais dos lares, desagregar as famílias e, assim, destruir também a sociedade. O objetivo da desmoralização é degradar gradualmente os alicerces de uma sociedade saudável em todos os domínios, apagando as linhas morais e explorando descontentamentos pré-existentes. O que uma sociedade chamava de anormal e patológico, a subversão normaliza. E ela cita aqui o exemplo dos pedófilos, que agora são chamados de pessoas atraídas por menores. Olha só. Ao sequestrar o legado e a linguagem do movimento pelos direitos civis, quase qualquer grupo marginalizado tem um veículo para tentar integrar o comportamento desviante. A subversão abusa da tolerância de uma cultura aberta, forçando a sociedade anfitriã a cumprir os seus objetivos como um vírus se liga a um hospedeiro. Enquanto isso, o subversor trabalha para doutrinar mentes mais jovens e impressionáveis e para garantir posições para aliados ou ideólogos úteis. Se você se opõe a isso, lhe perguntam: o que você tem contra a diversidade intelectual? Ou, você se opõe ao pensamento livre? Assim, os dissidentes são silenciados, são calados, são cancelados, né? Ela fala aqui também sobre a questão do decolonialismo. Mais adiante aqui, de que outra forma explicar que nos nossos campi universitários mais prestigiados se encontram estudantes a glorificar os terroristas do Hamas e a elogiar abertamente a Coreia do Norte? Chegamos também a um ponto em que é difícil alguém discordar por medo de incorrer na ira dos adeptos, conscientes ou não, da subversão. Então, as pessoas seguem em frente, mantêm a cabeça baixa e tentam não fazer barulho. Aí vem o passo 2, que é a desestabilização, né? Desmoralização, desestabilização, e o passo final é o domínio mesmo, né? O tecido social se desgasta, levando ao domínio da multidão. A sociedade volta-se para dentro, levando ao medo, ao isolacionismo e ao declínio do próprio Estado-nação, levando à crise. Aí vem o passo final, que é a normalização. Você passa a aceitar aquilo que antes era inaceitável. E aí, no finalzinho aqui desse artigo, eu até já destaquei isso em algumas palestras, né, porque eu li uma outra
uma entrevista que foi feita com a Ayan, em que ela conta porque se tornou cristã. E ela destaca as três forças que estão realmente subvertendo o Ocidente, chamado aí Ocidente judaico-cristão, né? A primeira são os marxistas americanos, ou os marxistas woke, né? É um comunismo cultural, como ela diz, né? Leia depois isso aqui, veja se não é realmente o que está acontecendo nos filmes, nas séries, né? Esse wokeismo. Até tem no meu canal aqui uma palestra em que eu falo sobre cristãos woke, W-O-K-E. Se você quiser assisti-la, é só colocar no buscador a palavra woke e você vai encontrar então essa palestra, né? A segunda força são os islâmicos radicais. Candidatos muçulmanos anti-Israel conquistaram recentemente assentos eleitos em países como Inglaterra, onde os imãs falam abertamente sobre o estabelecimento do califado na Europa. E a terceira força é o Partido Comunista Chinês. Ela menciona aqui algumas estratégias, entre as quais o TikTok. Conteúdos educativos saudáveis, ao mesmo tempo, lá no China, né? Essa rede social apresenta às crianças chinesas conteúdos educativos saudáveis, ao mesmo tempo que causa estragos nas crianças americanas e ocidentais, polarizando-as e alimentando-as com propaganda anti-americana. Se isso não é uma estratégia, o que é mais, né? Escolheram sabiamente o mesmo inimigo comum. Aí o Islã, os marxistas wokes, né? E o Partido Comunista Chinês escolheram um inimigo comum, que é o Ocidente. Embora muitos aqui nem se biquem, né? Tente fazer uma manifestação woke lá nos países islâmicos para ver o que acontece. Então, mas eles estão juntos, né? O inimigo do meu amigo é meu, ou como é que se diz, né? O amigo, enfim, eu esqueci agora também essa frase aí, mas é aquela ideia de que se nós temos um inimigo comum, nós estamos unidos para combatê-lo, né? Depois eu lembro da frase. A aquisição generalizada de graus inúteis e agressivamente ideológicos de gênero e raça, ou as reivindicações de possibilidade de um número ilimitado de gêneros, ou a total racialização e decolonialismo do nosso discurso político, ou as exigências de desfinanciamento da política, a derrubada de estátuas, a desfiguração da arte, os protestos espontâneos para desmantelar nossas estruturas e muito mais, que agora entendo como atos de subversão e não como meras expressões de descontentamento ou descontrole de energia juvenil. Uma sociedade fechada é imune à subversão, como a China, como os países islâmicos, né? Então lá é mais complicado de você tentar subverter aquele tipo de regime, né? Porque simplesmente diz aos potenciais subversores para saírem. As sociedades livres e abertas não podem contar com essa defesa. O que está em jogo, na nossa capacidade de ver claramente, tudo. O que está em jogo é nada menos do que a preservação do nosso modo de vida. Por favor, leia esse artigo. Realmente é um conteúdo muito interessante, uma análise muito apropriada do nosso tempo. Bíblia acertou. Arqueólogos comprovam passagens sobre Jerusalém. Mais uma descoberta arqueológica que vem mostrar que a Bíblia é confiável, que o pano de fundo histórico da Bíblia é real, é factual, né? A pesquisa que desvendou esses segredos envolveu técnicas avançadas de datação. Então leia aqui esse achado, sobre esse achado, né? Está aqui o texto, e saiba que é mais um, entre tantos outros achados que lançam luz sobre a história bíblica e mostram que ela é realmente confiável, é um documento histórico confiável. Aquecimento global aumenta em ritmos sem precedentes, alertam cientistas. Esse assunto aqui, que a gente já acompanha há 15 anos pelo menos, né? Aqui tem uma live que eu fiz com meu amigo pastor Sérgio Santelli, que foi quem cunhou o termo ecumenismo, que expressa bem esse movimento, né, de união de todos em volta de uma causa comum. E não estamos dizendo aqui que não haja mudanças climáticas, que não devemos realmente cuidar do meio ambiente, isso é uma outra questão, e é real e é necessária. Nós até como cristãos entendemos que existe a mordomia da terra, né, o cuidado da terra, o ser humano ele tem que cuidar do seu planeta, mas o que nós destacamos já há um bom tempo é o fato de que tem poderes, interesses, agendas por trás disso, instrumentalizando o assunto para fazer avançar seus interesses, né? Um dos quais é a questão do descanso dominical, vamos falar aqui abertamente, né?
E após as tragédias ambientais, como as do Rio Grande do Sul, em alguns lugares da Europa, Estados Unidos também, o assunto tem estado presente todos os dias na imprensa, na mídia, e com muita força, com muita ênfase, né? Assim, com tons de urgência. Aquecimento em ritmos sem precedentes. Aqui está o texto, então, e logo abaixo eu coloquei aqui 3 links para você, tá? 15 anos atrás eu já falava sobre o tema das mudanças climáticas, então conhecidas como aquecimento global, mudaram o termo, né? Mudaram aí a expressão para mudanças climáticas, relacionando com o tema relacionado com o descanso dominical. Então você pode clicar aqui e vai ter acesso aí a um vídeo antigo, em que há 15 anos eu já falava sobre esse assunto aqui do ecumenismo, né? Assim como o pastor Santelli também falava. Então clica aqui, você vai ter acesso a um vídeo já histórico aí, né? Esse link aqui também é interessante, ó. How to keep a weekly Earth's Sabbath Day. Como manter, né, um sábado, aí, um dia de sábado da Terra semanalmente. É a proposta de um descanso semanal. Quando eles colocam ali a palavra sábado, a gente sabe que na verdade estão se referindo ao domingo, né? Quando você abrir esse link aqui, um texto lá está em inglês, você atente para os itens 16, 25, 26 e 39, e verá que realmente a proposta é explícita. Precisamos de um descanso semanal para o planeta Terra. Esse assunto já vem se estendendo há um bom tempo, há bom número de anos, né? Após a publicação da Laudato Si, a carta apostólica do Papa Francisco, isso ganhou mais força ainda, porque lá, numa das sessões dessa encíclica, o Papa dá ênfase especial ao domingo, como uma proposta para amenizar as mudanças climáticas. Então vai ao encontro do que essas entidades, do que jornais, do que o próprio Parlamento Europeu tem defendido já há algum tempo, né, de que nós precisamos de um dia, de uma espécie de lockdown semanal, de um descanso para a Terra, para família ser restaurada. E aí a direita e a esquerda estão unidas nesse ponto, porque a esquerda vai mais pela questão ambiental, a direita mais pela questão da família. E ambos convergem na questão do domingo como um dia que pode abençoar todo mundo, né? Então aqui tem outro link interessante, ó. Questão climática está unindo a humanidade, diz presidente da corte IDH. Então, eu creio, né, que quando Ellen White escreveu lá sobre o laço de união universal, uma ideia, um esforço que vai unir todo mundo debaixo de uma mesma bandeira, eu acredito que pode ser eventualmente a questão climática, né? Porque todo mundo está se tornando unânime, ainda mais assustados pelo que está acontecendo, e vai piorar, porque isso é profético, né? Infelizmente, realmente as questões aí sociais, guerras, rumores de guerras, terremotos, que não tem nada a ver com mudanças climáticas, né? Mas também estão aí assustando a humanidade, furacões, inundações, né? Ele vai te falar muito disso, né? A Bíblia também, obviamente. Então são os sinais do tempo do fim, eles vão aumentar. E quanto mais aumentam, mais o medo se instala. E quanto mais o medo se instala, mais é fácil promover uma engenharia social e levar avante algumas pautas que no passado talvez fossem vistas como um tanto arbitrárias, né? Enfim, assista esse vídeo aqui, se possível, esse aqui, Ambientalismo e o Decreto Dominical, Ecumenismo, 15 anos depois, e você vai entender exatamente o que eu estou falando aqui rapidamente. Aqui vem uma série de vídeos que eu já postei no meu canal, só para lembrar você, né? Observatório das Origens, Terapia Gênica e a Maravilha do Cérebro Humano. Toda semana a doutora Maura Brandão e eu apresentamos aí o quadro no canal dela e no meu também, Observatório das Origens. O canal dela tem esse nome, Observatório das Origens, e se você não conhece, vá lá, dê uma olhadinha, Observatório das Origens, da doutora Maura Brandão, ela é bióloga, e você vai ter ali um canal bem interessante na divulgação do criacionismo. Se inscreva lá, divulgue, né? E acompanhe aqui toda semana esses vídeos que a gente faz comentando aí notícias científicas, né? Artigos, descobertas, sempre com um viés criacionista bíblico, ok? Comentário da lição, Espiritualismo Exposto, é o vídeo que eu faço toda semana também sobre a lição da Escola Sabatina, e a dessa semana está bem interessante o tema, muito importante, né? E eu já disponibilizei toda quarta, quinta-feira, eu já coloco no meu canal ali um vídeo comentário, um breve comentário para ajudar aí os professores e alunos também que queiram aprofundar seu estudo da lição da Escola Sabatina da semana. Encontros com a Palavra, esse é um grupo, né, uma classe bíblica virtual que eu tenho, toda semana me reúno, a cada 15 dias me reúno com alguns
amigos de várias partes do mundo, para estudarmos a palavra de Deus. E a gente grava, então, os estudos, e eu disponibilizo depois esses estudos no meu canal. E aqui está o estudo número 5, José encontra os irmãos. O título dessa série de estudos é Encontros com a Palavra. Minha esposa e eu criamos essa série, e é um estudo bíblico diferente. A gente faz uma viagem pela Bíblia, começando lá em Gênesis, terminamos em Apocalipse, focalizando os encontros especiais ali ao longo da Bíblia. E dali extraímos os princípios, valores, doutrinas. A pessoa vai ter uma compreensão das doutrinas bíblicas e também ter uma visão panorâmica de toda a palavra de Deus por meio dessas histórias. Então está aí, convido você a acompanhar também os vídeos a cada 15 dias mais ou menos também, eu os coloco aqui no meu canal. Origem do mal e as tragédias, mensagem ao povo gaúcho. Eu tive o privilégio aí, né, de preparar e entregar uma mensagem espiritual para os meus amigos ali do Rio Grande do Sul. A Associação Sul-Rio-Grandense me convidou para apresentar uma reflexão, e foi gravado, então eu disponibilizei aqui no meu canal também essa mensagem espiritual. Convido você a assistir Origem do Mal e das Tragédias. Fenômeno Aphelion, o culpado pelo frio extremo, está no meu canal também. É um vídeo que tem, na verdade, um objetivo maior do que apenas comentar esse assunto, é chamar a atenção das pessoas para tomar cuidado com as fake news, com essa desinformação toda que anda rolando pela internet. Infelizmente, também por causa disso, a gente pode até correr o risco de ter censura, né? Todos os canais estarem de olho aí, estarem sob a mira, né, de certas autoridades, e aí a censura se instalar. Infelizmente, muito da culpa disso é daqueles que não usam com responsabilidade as redes sociais. É óbvio que a internet deu voz a todo mundo, isso é um aspecto interessante, democrático, porém, a irresponsabilidade de alguns está causando problemas. Estão aí usando a internet para disseminar mentiras, desinformação, fake news, criando confusão na cabeça das pessoas. Lamentável. E uma dessas fake news aí, que voltou, né, porque isso aí volta e meia, está de novo aí nas redes sociais, é a respeito do Afélio Periélio. Eu coloco ali um latim para tentar dar um ar de mistério, né? Mas na verdade é o fenômeno tão conhecido daqueles que já estudaram, passaram pela escola, estudaram geografia, por exemplo, ou ciências, né? Afélio Periélio, colocando a culpa nesse fenômeno pelo frio extremo que acabou acometendo alguns estados aí, né? Especialmente lá no sul. Não tem nada a ver, né? O inverno, o verão, as estações do ano são determinadas pela inclinação do eixo da Terra, como eu explico aqui nesse vídeo. Mas falta aí, infelizmente, conhecimento científico básico para muitas pessoas, até porque a nossa educação no Brasil não é lá essas coisas, né? E aí são pessoas que ficam sujeitas, são presa fácil para aqueles que só querem ou zoar ou ganhar com isso, infelizmente. Escravos do consumismo, uma aula que eu ministrei aqui algum tempo atrás, eu disponibilizo agora no meu canal, sobre os perigos do consumismo, né? Então assista aí e tome decisões importantes também nessa questão. Refugiados norte-coreanos são presos por lerem a Bíblia, as vítimas foram deportadas da China e enviadas para campos de presos políticos. É triste saber que no mundo hoje ainda há muita gente sendo perseguida por causa de sua religião. E os cristãos são os mais perseguidos, né? Então, na Coreia do Norte, na China, em outros países aí, geralmente ou islâmicos ou comunistas, os cristãos têm sofrido muito. E aqui não é diferente, né? 200 refugiados que estavam escondidos na China foram obrigados a voltar para a Coreia do Norte, foram presos, né? É um eufemismo, campos como é que é? Campos de, esqueci agora o termo que eles usam, né, de reaprendizado, alguma coisa assim, que na verdade são campos de concentração praticamente, né, campos de presos políticos, aí são torturados, são desprezados, né, e aqui alguns foram presos simplesmente porque estavam lendo a Bíblia. Sim, em nosso tempo ainda há pessoas sendo perseguidas, presas e até mortas pelo fato de serem seguidoras de Jesus. Rodrigo Silva na Turquia, o canal do Dr. Rodrigo, o canal do Evidências, na verdade, né? Rodrigo Silva em Busca de Evidências, está apresentando uma série bem interessante sobre a Turquia e a Grécia, e aqui eu coloquei mais 2 vídeos, né? Já tem alguns vídeos, é uma série, né? E aproveito para divulgar de novo aqui, né, a viagem que a agência Mapa na Mão está organizando, já está organizada, né? Falta aí pouco mais de um mês apenas para que essa viagem aconteça, e o pastor Roger Tavares e eu fomos convidados para ser os guias, né?
palestrantes e pregadores dessa excursão aí. Turquia e Grécia, 13 e 14 de julho até 5 de agosto, né? Se você tem interesse, num horário aí, no momento mais apropriado, aí está o contato de WhatsApp, 48998351000. Há pouquíssimas vagas ainda, na verdade está fechado praticamente o grupo aí, mas eu creio que se você pedir informações ali, você ainda teria condições de, quem sabe, se unir a esse grupo aí, tá bom? Vai ser com certeza uma viagem abençoada, uma inspiração, estar ali nos lugares por onde Paulo passou e pregou, João também, né, alguma das 7 igrejas do Apocalipse, vai ser realmente algo fantástico e inesquecível, tá bom? Se você quiser informações, aí está o contato, ou então, se quiser enviar para alguém que possa ter interesse, também sinta-se à vontade. Os livros apócrifos e a Bíblia Católica, né, da Bíblia Católica, um texto bem interessante aqui, e aproveitei também, linkei aqui um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, em que ele explica a diferença que há entre as Bíblias católica e protestante, por que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante no Antigo Testamento, o que são esses apócrifos que os católicos chamam de deuterocanônicos, será que são livros inspirados mesmo? Será que eles pertencem originalmente ao cânon sagrado? Como entender isso aí, tá? Aqui está um texto bem interessante, uma análise relativamente extensa, né? Dividida em tópicos. Se você ler isso aqui e assistir ao vídeo do Dr. Rodrigo, você vai entender bem por que há essa diferença entre Bíblias católicas e Bíblias protestantes, e também a Bíblia hebraica, né? Na qual a Bíblia protestante é baseada, tá? Da qual ela foi traduzida, né? Então aqui está um texto bem interessante quanto a isso aí. Aqui um vídeo falando sobre as contrails, né, aqueles rastros de aviões deixados no céu. Também tem teorias de conspiração relacionadas com esse tipo de coisa aqui, que é tão comum, né, desde que os aviões a jato aí passaram a rasgar os céus, cortar os céus, esse fenômeno é observado e é bem descrito, né, e aí tem pessoas que estão inventando coisas também aí com relação a esse assunto aqui, criando desinformação. O HAARP também, enfim, eu acho que por aqui já é a notícia mais antiga. São essas que eu destaquei, né, que eu procurei destacar aqui nesse quadro aqui, então, Notícias da Semana. Mais uma vez convido você a acompanhar o blog, né, outraleitura.com.br, e também o criacionismo.com.br. Tem muito conteúdo ali que eu acho que vai enriquecer, né, e o seu cabedal de conhecimentos, tá bom? Desejo a você um ótimo fim de semana, um feliz sábado e muitas bênçãos também. Um abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.